Temer fala muito mal. Ele é ridículo. Então, eu me lembro da minha origem de conhecimento de filosofia de Júlia Kristeva. Júlia Kristeva é uma linguista, filósofa búlgara e que foi muito importante nos anos 1960, e ela dizia: a filosofia é um cadáver e fede. E por que ela dizia isso? Porque ela compreendia que uma compreensão da filosofia já tinha se acabado a partir do momento em que os homens, ela, linguista, o mundo, tinha compreendido que a filosofia era um olhar sobre um determinado fenômeno, como já dizia Hegel. Não é isso, Gabriel? Isso aí. Então ela descobriu que a base da filosofia era a linguagem, o discurso que se faz sobre a observação de um fenômeno. Essa foi a base da antropologia linguística. Hoje nós temos aí mestres, grandes mestres, como Marcus Bunyan e outros, que já construíram grandes obras sobre isso. E aí nós ficamos lembrando, por exemplo, o que é a linguagem, o que é a filosofia, o que é a apropriação de um discurso sobre um determinado fenômeno. É a forma como você o descreve. Eu posso descrever essa taça de vinho como se fosse, se eu viesse das classes mais inferiores da África, eu poderia descrever essa taça de vinho como se ela fosse a maior maravilha do mundo ocidental. Ou se eu fosse um cara que bebesse vinho na Dazzlu, eu poderia dizer que esse vinho era o vinho mais ridículo do mundo. Ou seja, apenas a linguagem e a origem de onde você vem é que te permite observar o fenômeno. Então a filosofia é um cadáver e fede. O que vale é a linguagem, o discurso, a forma como você observa o fenômeno. Então, quando eu vejo esse presidente, o que ele é? É um traíra? Ele traiu a Dilma, não foi isso que ele fez? Ele deu um golpe de Estado. Ele vira público usando um discurso, uma forma de falar sobre os fenômenos, como só se falava no século XIX, no século XVIII, ser-lhe-osei gratos, se em mim votares. Que porra de forma de falar é essa? Quando o povo já ninguém mais fala assim. Então esse cara quer voltar o país com o discurso ridículo que ele faz, ele quer voltar o país para o século XVIII. Vá pra puta que os pariu.